Vamos para mais um exercício de análise combinatória. Seja A um conjunto formado por todos os números de 3 algarismos distintos, gerados a partir dos números 1, 2 e 3, determine A, o total de elementos de A, e B, se o conjunto está ordenado de forma crescente, qual a posição do número 231. Vamos começar aqui com a letra A. O total de elementos do nosso conjunto A. Então, nesse conjunto aqui, vão aparecer todos aqueles números que têm 1, 2, 3 algarismos, e esses números aqui são formados a partir desses 3. Então, eu poderia ter, por exemplo, o número 1, 2, 3, que é o 123, ou o número 2, 3, 1, que é o número que nós estamos procurando, o 231. Como esses números são formados por elementos distintos, eu tenho 3 algarismos. Nesse primeiro aqui eu tenho 3 possibilidades. Como aqui eu já tenho 3 possibilidades, 1 ou 2 ou 3, aqui eu só tenho 2, porque são elementos diferentes, distintos, eu não posso repetir o número. Se eu já tenho um número aqui e um número aqui, eu só tenho mais uma opção aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, eu tenho 6 números que fazem parte desse conjunto. Ou seja, o total de elementos desse conjunto é igual a 6. Ok. Na questão B, se o conjunto está ordenado de forma crescente, qual a posição do número 231? Então, o conjunto A ele é formado por 6 elementos. Então, dentro desse conjunto, eu tenho 6 números. E eles estão ordenados de forma crescente, do menor para o maior. Dentre esses 6 números aqui, o que nós queremos saber é a posição. Obviamente, você pode pensar que é só ir colocando aqui as possibilidades, 1, 2, 3, e ir colocando na ordem depois. Só que nós estamos falando de um conjunto com 6 elementos. Imaginem se eu estivesse procurando em um conjunto com 600 elementos e eu pedisse a posição de um número qualquer, a posição 325, por exemplo. Você ia ter que ir fazendo um número por vez até chegar no número que você quer encontrar. Então iria demorar. Então, uma alternativa para responder essa questão é pensar da seguinte forma. Eu tenho 6 elementos nesse conjunto A, que foi o que a gente obteve na questão anterior. Se eu tenho 6 elementos, vamos pensar aqui, por exemplo, qual seria o maior número possível dentre esses que estão aqui. Então, o maior número possível, ele com certeza começaria com 3, porque dentre os números que são utilizados para formar os elementos desse conjunto, o 3 é o maior. Então, o maior número desse conjunto com certeza inicia com 3. Só que quantos números que iniciam com 3 eu posso formar aqui nesse conjunto utilizando esses elementos aqui? Bom, se eu já tenho 3 aqui eu teria 2 opções, que seria 1 ou 2. Então, aqui eu teria 2 possibilidades. E aqui eu só teria uma. Então, dentre os números que estão aqui, esse aqui é fixo, 3. E dentre as possibilidades que eu ainda tenho, eu tenho aqui 2 fatorial, ou eu tenho 2 possibilidades. Por quê? Bom, se eu já tenho o número 3 aqui, só me restam esses 2 números. Então, com esses 2 números, eu só consigo fazer mais 2 números com 3 algarismos que iniciam com 3. Ok. Então, iniciando com 3, eu tenho 2 possibilidades. Só que lembrem que do total de elementos desse conjunto A, eu tenho 6 possibilidades. E o que eu estou procurando é a posição desse número aqui. E eu ainda não achei o número que eu quero encontrar, que é o 231. Então eu vou continuar procurando. A ideia básica aqui é pegar todos os números que são maiores do que o número que eu estou procurando e subtrair do total, que é 6. Então, nesse conjunto A, eu tenho 6 elementos. Eu vou pegar desses elementos todos os que são maiores do que 231. E depois eu vou subtrair esses que eu encontrei do total, que é 6. Então, nós vamos continuar aqui. Maior que o 3, eu tenho o 2. Só que o 2 é o elemento que inicia o nosso número. Então, eu não posso começar a partir daqui. Eu vou procurar um número que seja diferente desse aqui, mas que seja maior que 231. Se eu colocar aqui o 3, que é o outro número que eu tenho, eu vou ter um outro número
que também faz parte do número que nós estamos procurando. Eu não posso colocar aqui o 1, porque ele seria menor do que o número que eu estou procurando. E eu estou procurando os números que são maiores. Eu vou olhar aqui agora, então, o terceiro número. Se eu colocar aqui um 1, eu vou encontrar exatamente o mesmo número que eu estou procurando. Isso significa que eu não tenho outra opção que seja maior do que esse número, porque eu já usei todas as minhas possibilidades. Então, esse número aqui eu vou cortar, porque já é o que eu já estou procurando. O que isso significa? E dentre os números que eu tenho, esses 6 aqui, 2 deles são maiores do que 231. Então, se eu pegar esses 6 e subtrair 2, que são os 2 maiores que ele, eu vou encontrar 4. Como os 4 números aqui são menores do que os que iniciam com 3 e são maiores do que 231, eu posso dizer que o 231 ele está bem aqui. Por quê? O nosso conjunto ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Como eu tenho 2 elementos que são maiores do que o número que eu estou procurando, que é o 231, então o que tiver daqui para cá é maior do que ele. E ele está bem aqui. Daqui para cá é menor do que ele. Como eu tenho 2 que são maiores e eu tenho 6 elementos, se eu fizer 6 menos o 2, eu vou encontrar o 4, que é exatamente a posição que está o 231. Uma forma de garantir isso, e nesse caso dá para fazer porque é uma quantidade de elementos pequena, é nós escrevermos aqui as possibilidades. Em ordem crescente, nós vamos ter o 123, que é o 1, o 2 e o 3, ou seja, os números que iniciam com 1. Vou ter o 1, 3 e o 2. Com essas são as únicas possibilidades. Agora eu vou fazer com o 2. 2 eu tenho 2, 1, 3, que é o 213. E tenho 2, 3, 1. Tenho agora com o 3, 3, 1, 2. E o 3, 2, 1. Não tenho outras possibilidades. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, que foi o número que a gente encontrou na questão anterior. E dentre esses 6 elementos, pelas contas que nós fizemos aqui, o 231 tem que ser o quarto elemento. Vamos conferir. 1, 3, 4. Então, o 231 é exatamente o quarto elemento. Para que isso fique mais claro, vamos tentar agora com outro número. Vamos supor agora que o nosso conjunto A ele é formado por elementos de 4 algarismos, que são gerados a partir dos números 1, 2, 3 e 4. E eu quero encontrar esse número aqui, o 3214. Primeira coisa que nós vamos fazer, assim como nós fizemos lá na questão A, é encontrar o total de elementos desse conjunto. Como eu tenho 4 algarismos, então eu tenho 4 posições. Nessa primeira posição, eu tenho 4 possibilidades, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Como são elementos distintos, como eu já usei um número aqui eu só tenho 3 possibilidades. Como eu já usei 2 números aqui só me restam mais 2 opções. E aqui, como eu já tenho 3 números, eu só tenho mais uma opção. Então, eu tenho aqui 4 fatorial, que é igual a 24. Então, o total de elementos desse conjunto é igual a 24. Então, eu tenho 24 números de 4 algarismos formados pelos números 1, 2, 3 e 4, todos distintos. Como eu quero achar o número 3214, eu vou utilizar aqui aquele mesmo processo. Primeiro, eu vou tentar encontrar todos os números que iniciam com 4. Então, que iniciam com 4, eu tenho 6 possibilidades, porque o 4 aqui ele já é fixo. Como eu vou poder variar os números aqui eu vou ter 3 possibilidades, depois eu vou ter 2 possibilidades aqui, porque eu já usei 2 aqui, e aqui eu tenho uma possibilidade, 3 fatorial, que é igual a 6. Então, desses 24 números que eu tenho aqui, 6 são iniciados com 4. Vou tentar agora os que iniciam com 3. Lembrando que como o meu número ele já inicia com 3, não adianta aqui eu procurar todos que iniciam com 3, porque eu vou acabar contando com o número que eu estou procurando, não é esse que eu quero. Então, que iniciam com 3,
que são maiores do que esse número aqui, tem os que são seguidos de 4. Então, esse aqui, qualquer número que seja formado por 3 no início e por 4 no início, vai ser maior do que esse número que eu estou procurando. Então, dos números que iniciam com 34, desses números de 4 algarismos, eu tenho duas possibilidades. Porque eu já usei duas possibilidades aqui, que são fixas, e tenho outras duas possibilidades aqui. Como eu já usei aqui o 3 e o 4, aqui poderia ser 2 ou 1. E se eu usei o 2 aqui, aqui só poderia ser 1. Ou aqui poderia ser 1 ou 2. E como eu usei 1 aqui, aqui poderia ser o 2. Então, isso aqui é fatorial, que são as possibilidades em cada algarismo. Então, nesse aqui, eu tenho duas possibilidades. Só que eu ainda não cheguei no meu número, então eu vou continuar procurando os números que são maiores. Eu já usei aqui os que iniciam com 4 e os que iniciam com 3 e depois com 4. Agora eu vou continuar procurando dentro desses elementos aqui algum número que seja maior do que esse daqui. Então, aqui eu não poderia iniciar com 3, porque eu já usei o 3 aqui. E também não poderia iniciar com 4, porque eu já usei o 4 aqui. Nessa segunda posição, eu já iniciei o 4, então eu não poderia usar o 4 novamente aqui. Não poderia usar o 3, porque ele já é usado aqui. Não poderia usar o 1, porque se eu colocasse o 1 aqui, o número ia ficar menor do que esse. Eu estou procurando os que são maiores. Então, eu vou passar para a terceira posição, porque eu não tenho mais nenhuma opção. Na terceira posição, eu ainda posso usar o 4, que é o maior número. Na terceira posição, eu posso usar o 4, não poderia usar nem o 3, nem o 2. E também não poderia usar o 1, porque se eu usasse o 1 aqui, ia ficar igual ao número que eu tenho aqui. E eu preciso achar os maiores. Então, nessa posição aqui, eu vou colocar o 4. E aqui só vai me restar uma possibilidade, que seria 1. Então aqui eu tenho uma possibilidade. Agora percebo, aqui eu já tenho os que iniciam com 4, aqui os que iniciam com 3 e 4, e aqui os que iniciam com 3, o 2 e o 4. Nessa terceira possibilidade, eu não tenho mais nenhuma opção, porque o 4 eu já usei, o 3 eu já estou usando aqui, o 2 já está bem aqui, e o 1 é o que torna esse número igual ao que eu estou procurando. E aqui só restaria o 4. Só que esse aqui é o número que eu estou procurando. Então, eu corto aqui e vou contar a quantidade de números que eu encontrei. Aqui 6 possibilidades, mais 2 possibilidades 8, mais uma possibilidade 9. Então, eu tenho 9 números que são maiores do que 3.214. Se eu pegar o total de números que eu tenho nesse conjunto, que é 24, e subtrair esses 9, que são os maiores do que o número que eu estou procurando, eu acho a posição do 3.214, que nesse caso aqui é igual a 15. Agora, eu coloquei aqui uma tabelinha com todos os elementos que fazem parte desse conjunto. Obviamente, vocês não vão fazer isso quando estiverem resolvendo uma questão. Isso aqui é para vocês verem como bate com o número que nós encontramos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, se nós fizermos o processo da forma correta, esse número aqui, o 15º, é o número que nós estamos procurando, que é o 3.214. Voltando aqui, é exatamente o número que nós estávamos procurando e ele é o 15º elemento do conjunto A, ordenado. No próximo vídeo, eu vou mostrar como encontrar um número a partir da posição que for dada.